Fala pessoal, aqui é o Luiz, dono desse canal o Ativamente. E se você quer saber como fiz mais de R$ 2.000 em apenas uma semana vendendo canais de YouTube, esses são alguns prints de vendas que eu fiz. É só estar clicando no primeiro link da descrição que eu mostro o passo a passo que eu fiz para estar tendo esses resultados, beleza? Eu já treinava desde os meus 16 anos de idade, consumia suplementação e entendia o que as pessoas queriam na suplementação esportiva. E eu acreditava, eu entendia daquilo. E consegui identificar um local que eu via potencial para poder ter um comércio desse ramo, pelo volume de academias que tinha e pela falta de uma loja nesse segmento. E aí montei a primeira loja, trabalhando na empresa, deixava o dinheiro lá, montei a segunda loja, montei a terceira loja, e cada loja que eu montava eu fazia um mapeamento de todos os locais, da forma, da capacidade de retorno que aquele local tinha para o comércio. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas e tinha uma distribuidora. O que é uma distribuidora? Eu comprava grande quantidade de produto das fábricas e vendia para lojas pequenas que não tinham ticket para comprar direto da fábrica, porque a fábrica exige um faturamento mínimo. Então eu colocava uma margem muito baixa, só que melhorava muito meu poder de compra dentro da fábrica. E melhorando meu poder de compra dentro da fábrica, eu tinha lucratividade nas lojas. Então meus preços eram mais baixos, com margem de lucratividade equivalente ao meu concorrente, mas meu concorrente não conseguia pegar. Por quê? Porque a minha cadeia de distribuição sustentava esse ecossistema. E aí eu fui girando e fui guardando dinheiro. Em 2008, o meu então diretor negociou 50% da fábrica dele com o grupo alemão. Só que, salvo por uma cláusula contratual, do contrato social, a minha sócia, ela teve a oportunidade de entrar nessa briga e impedir essa venda. Porque dentro do contrato social norteava que ela tinha que concordar com a empresa que estaria assumindo os outros 50%. E ela conseguiu virar o jogo para o meu lado. Só que o meu diretor na época, ele não entendia, e não sabia, e não aceitava que eu teria dinheiro para isso. Afinal de contas, eu era funcionário dele. Ele não tinha noção das outras atividades que eu tinha. E eu sentei para negociar com ele e eu tinha boa parte do capital. Você lembra quanto que foi na época que você pagou aí por 50% do negócio? Eu lembro. Foi alguns milhões. Mas o mais interessante é que a minha vida aconteceu tudo muito rápido. Com 20 anos de idade, 20, 21 anos de idade, eu tinha coleção de cheques sem fundo, cara, para poder dar conta da faculdade. Eu lembro de uma época eu sentar e contar, do Banco Real, na época. Eu tinha 68 cheques sem fundo. Nossa, mas cheque sem fundo, você disse que você tinha passado ou que você não tinha recebido? Cheque sem fundo que eu tinha passado mesmo, caloteiro mesmo. Caraca, cara, você era caloteiro, é isso? Cheque sem fundos. Não tinha dinheiro, né? Tinha que pagar a dinheiro, faculdade. Cara. Tinha que pagar a faculdade e saía pedalando. Que isso, cara. E aí, o cheque que sem você fundo. Ou seja, fez? eu tava quebrado. Tá. Com 20 anos eu tinha 68 cheques sem fundos. Com 24 anos eu já tinha toda a minha vida estabilizada. Com 27 anos eu consegui juntar o meu primeiro $1 milhão. Com 30 anos eu já tinha alguns milhões para comprar os 50% da fábrica. Você fez seu primeiro Muito milhão com rápido. 27. 27. Por que você fez seu primeiro milhão com 27? Por causa das lojas. As lojas, elas Foram que as te deram lojas, esse... não foi o salário. Aham. O salário... Chegou um momento que as minhas lojas eram tão fortes, e a minha distribuidora tão forte, que eu sentava com os meus amigos e eles falavam assim, cara, não entra na minha cabeça porque você continua funcionário dessa empresa. Não entra, não tinha sentido. Tipo, você não podia virar sócio, crescer lá dentro, era um negócio mais... O seu chefe estava meio te sabotando ali. Na verdade, não era nem que o meu chefe estava me sabotando. Na verdade, dentro da empresa, eu era um funcionário. E, teoricamente, não me alçava a ideia de me tornar sócio. Isso foi muito rápido. Mas o mais interessante foi o pensamento do meu diretor. Durante anos da sua vida, ele sonhou em se aposentar aos 60 anos. Ele falava, 60 anos, eu não trabalho mais. E todo dia ele fazia um xizinho no calendário dele. Quando ele vendeu a fábrica para mim, ele tinha 58 para 59 anos. Ele fazia em junho, ele vendeu a fábrica para mim em março. Entramos num acordo, paguei uma parte, tive que vender uma parte das lojas para poder pagar ele. Então também fui criticado pra caramba pelos meus amigos que eu tava com um ramo da suplementação esportiva extremamente consolidado e eu queimei. Saí queimando para poder comprar a fábrica. Eu consegui ver... Que ano que foi isso daí? 2008. Tá.
eu consegui ver que a fábrica ia ser muito mais promissora do que aquele trabalho que eu vinha fazendo. E aí eu comprei a fábrica ele com 58 para 59. E ali ele foi tocar a vida dele. E aos 60 anos ele disse que se aposentaria. Com 59 anos e faltando 6 dias para completar 60, ele morreu. Que isso, cara? Faltando 6 dias para completar 60 anos, ele teve um ataque fulminante e morreu. Caramba, meu. Nossa. É interessante, né? Cara, Triste, hein, cara? aquilo foi tão marcante para mim e para minha sócia da fábrica que eu tentei tirar um aprendizado disso, de ver, porque eu vi o cara. Durante anos da minha vida eu vi ele falando, porque com 60 anos eu não trabalho mais. Ele ficava o tempo todo falando isso. Era a obsessão dele. Então, às vezes, por exemplo, ele discutia com a minha sócia e ele falava assim, eu tô avisando, se eu não arrumar alguém para comprar minha parte na fábrica, entendeu? A gente vai fechar isso aqui, porque com 60 anos não trabalho mais. Ele tinha dinheiro guardado, sempre foi uma pessoa muito conservadora, de hábitos simples, tinha dinheiro para tocar o resto da vida dele tranquila. Faltando 6 dias para completar 60 anos, ele morreu. Ou seja, cuidado com o que você pede. Caramba, cara. Tem que tomar um pouco de cuidado com o que você pede, porque às vezes você pode ser atendido. Sei lá, se Se você acredita em aposentou, Deus né? por Deus, Se aposentou. se você acredita nas energias pelas energias, mas ele disse que ele não ia mais trabalhar. Não falou como. Caramba. Caraca. Se aposentou cedo, né, Lucão? Se aposentou. Pois Caraca, que loucura. Pô, então, 2008. Vamos pensar aqui, fazer uma conta, Kaique. O Carinha falou que comprou por alguns milhões aí. 50% da fábrica. 2008. 2008. Que, O mundo afundando se ali eu fosse colocar... 2008, você comprou antes ou depois da crise? No meio. Foi ali, né? Março, tipo, né? no meio, né? Ali. Março. A crise Não. pesada mesmo foi no final do ano, né? É, então, aí foi lá. Pegou, botou uns milhões lá. Só que tem uma fábrica vantagem, cresceu. tá? Indústria química e farmacêutica não tem crise. Não tem crise. Pelo contrário, às vezes cresce na crise. Por exemplo, pandemia. Teve crise para a indústria farmacêutica? Lógico que não, os caras escalaram Sai absurdo. todo mundo correndo para tomar remédio. Eu tenho um amigo, eu falei com ele, e a parada é que ele teve alguns empecilhos em relação ao dólar, mas ele vendeu muito mais. Vendeu muito também, né? mais. É. Por exemplo, na época da pandemia, sabe o que eu fiz? Eu girei os reatores e comecei a fazer álcool em gel. Não dava Álcool em conta. gel. É isso Não mesmo. dava conta de fazer álcool em gel. Quanto que você chuta hoje, assim, que o Cariani tem guardado, Kaique? Ariane. É. O que você chutaria aí, Kaique? Olha o Apple Watch dele, cara. É, ele tá com Ultra. O mesmo do Thiago. Putz. Putz, ferrou. Ah, dá pra ter uma ideia. Você sabe, né? Você sabe. É, você daria um belo chute, Kaique? Putz. Vai pensando aí, Vou pensar. estrutura a linha de raciocínio. E aí, Cariani, aí beleza. Você hoje, então, tem como fonte de renda, você tem essa indústria. A indústria Certo. e os meus patrocínios no fitness Aham. E você tem uma academia também. e as academias. As academias? Quantas As academias? academias são 3. Então você tem aqui o ramo de academias, você tem a indústria e você tem a sua Os própria marca pessoal, patrocínios, né? O exatamente. que dá mais dinheiro, Cariani? Por mês. Por ano. Por ano. Porque por depende ano. muito. Por exemplo, na fábrica eu tenho salário. Aham. Só que não necessariamente aquilo Não, mas é você o que ganha ela faz. lucro, você ganha lucro, pô. Sim, ganha lucro, mas muito está enterrado dentro da fábrica. Por exemplo, agora, no mês que vem, eu inauguro uma nova fábrica. Eu tenho uma fábrica no ABC Paulista e nós estamos construindo mais uma fábrica. Só de galpão são 21 mil metros quadrados de galpão. Entendi. E foi feito Tá com capital investindo. próprio, Entendi. entendeu? Não foi feito Agora, por uma você não decisão. pensa em vender, não? A ideia é juntar as fábricas, aumentar o share Tá. para poder vender para uma multinacional. É, né? Porque, cara, esse esse ramo segmento, é é. bizarro. Esse segmento tem gente com muito dinheiro, né, cara? Tem gente com muito dinheiro e eles gostam de comprar. Uhum. Eles gostam de comprar, Pô, eles gostam de comprar, a gente gosta de vender. né? percebo. Assim vai. Aí você junta as duas coisas. Né? E aí, o que você faz com o seu dinheiro hoje, cara? O dinheiro que você tira de lucro, de salário, etc. O que você faz com essa Aqueles grana? milhões que tá jogado na conta É. corrente, assim. Geral- você coloca? Esqueci. assim? Geralmente eu coloco em corretora. Corretora? Você mesmo cuida ou você tem geralmente alguém que te ajuda? Você usa uma planilha, você usa aplicativo? Como que Na você- verdade, eu tenho uma corretora e eu trabalho com uma corretora e eu tenho um consultor. Ah, legal, legal. Aí ele te dá um overview ali. E você tá feliz? Tô pensando em entrar pro Banco Rico também. O que você acha? Ah, Você me cara. indica? Aí é o seguinte, vai ter que ter uma conversinha aqui.
Quando terminar aqui, a gente vai ter que tomar um cafezinho especial. Cadê o Felipe? Temos muito que conversar, hein, Cariani? Tô pensando em Muito entrar bom. pro Banco Rico aí, mas eu tô... Muito bom, muito bom. Olha só, Cariani, que legal. Então você fez o primeiro milhão ali com 27, certo? Hoje você tem... Ele não é um cara só que... Não que seja só, mas ele não é um cara só. Mas peraí, rapidinho. 27 anos, mas que ano que foi isso? Foi em... Não, quando você tinha 27 anos, que ano que foi isso? Foi em 2000 e... Ó, em 2008 eu tinha 30, Caramba, então foi em 2005.